Bom, a gente precisa lembrar que os dias santos e alimentação era, como o Brigantino falou, era caro para os judeus, mas do outro lado você tem judeus vindo de dias sagrados também e vindo de uma comida sacrificada a ídolos, que também era caro. Então, quando você tem um lado que diz, olha, há uma comida sagrada, um dia sagrado, e eu preciso manter isso. E do outro lado, eu tenho um dia que eu preciso abandonar e comida que eu preciso abandonar. Você precisa chegar num ponto de convergência. E aí o que o Carlos explanou é excelente, porque o ponto de convergência é Cristo. Então, quem são os maduros aí, né? São aquelas pessoas que entenderam que isso aí não faz sentido algum, né? E aí Paulo vai dizer depois no versículo 17 que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, e talvez até a bebida entra nesse negócio de assantos e comida, né? Até porque no versículo 20 ele também fala de novo de bebida. Então, isso não é importante. O importante é que o reino de Deus se consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aplicando para os nossos dias, a gente poderia colocar inúmeras coisas aqui, né? Como até hoje é debatido tatuagem e essas coisas. E tudo isso a gente tem que convergir em Cristo e entender que nós temos algumas pessoas que já passaram disso e algumas outras que ainda derrapam nisso. Bom, esse é um dos contextos que a gente pode aplicar e tem vários outros aí que eu particularmente eu deixo para o Brigantino falar dessas coisas mais difíceis aí. O Flávio, você falou de tatuagem, né? Para driblar a resistência dos pais, né? Uma dica é o filho fazer uma tatuagem, aquele que ele quer fazer, e uma outra com o nome do pai e da mãe, né? Isso acho que tende a arrefecer, né, as resistências. Boa dica, Júlio, boa dica. Ou faz assim com o nome do pastor, né, o nome da igreja, né? Um discernimento que eu gostaria de saber de vocês é Jesus assim chocou, e podemos dizer que ele escandalizou o fariseu. Estou tomando aqui fariseu no sentido religiosamente hipócrita da palavra. Não que todo fariseu fosse assim, né? Mas como se tornou domínio, acho que o senso comum, né? Paulo, ele fala do cuidado, né, com aquele que ainda é imaturo, fraco na fé, que a gente deve, inclusive, se abster de fazer determinadas coisas que venham a chocar, né? Embora ele frise que nenhuma coisa é em si mesmo impura, né, salvo para aquele que a considera. Diz que foi convencido disso, né? Como fazer esse discernimento, né? Há coisas que a gente pode fazer sem explicitar e sem que isso seja considerado hipocrisia. Por exemplo, um irmão que fica escandalizado de ver que você bebe vinho, né? Bebe uísque, seja lá o que for, ou que você frequenta, você gosta de ir lá no forró, gosta de ir numa balada de rock, e ele de fato é sensível com isso, né? Como chegar ao equilíbrio de não abrir mão da sua liberdade de poder degustar, poder desfrutar e ao mesmo tempo considerar a sensibilidade dessa pessoa? Como discernir uma pessoa que você tem que ter cuidado e uma pessoa que é religiosamente hipócrita, as quais assim Jesus não se preocupou, né, em não escandalizá-las? Vou começar com o Flávio agora. Certo, a gente precisa lembrar que a Carta aos Romanos tem uma parte muito importante que fala sobre Adão. E a gente precisa lembrar também que quando pecou, nós ficamos reféns do discernimento, se isso é bom ou ruim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a nossa pergunta, e a pergunta da lei sempre vai girar em torno se isso é bom ou se isso é mal. Então, um legalista, ele vai agir a partir dessas perguntas, isso é bom, isso é mal. Quando você está em Cristo, a pergunta não é mais se isso é bom, isso é mal, mas se isso vai me aproximar ou não de Cristo, ou essa minha relação que eu tenho com Deus, o que eu faço,
está me aproximando, e se está me aproximando de Cristo, está me levando e levando outras pessoas a Cristo. Então, eu acho que a pergunta é muito mais profunda, né? A resposta é muito... Porque quando você faz essa reflexão, você não importa a carga que o outro traz, importa o seu relacionamento com Cristo. Se a sua pergunta for o tempo todo, se eu fizer isso, eu vou ofender ou não, você está indo para a lei. Você está entendendo o evangelho como lei. E como lei, você não entendeu o evangelho. Porque o evangelho é o transbordamento da lei. Né? Não sei se estou me fazendo claro aqui, mas essa ideia de muito mais eu olho para Deus e tudo que está à minha volta tende a fazer com que o meu relacionamento com Cristo cresça e quem está em volta de mim sinta essa necessidade, ou esse crescimento em Cristo. Então, eu me levo diante de Cristo levando as outras pessoas. Quando eu não ajo dessa forma, então, eu não entendi Romanos, eu não entendi a graça, porque muito menos me importa o outro, nesse sentido de que se eu faço é bom ou não, mas muito mais me importa o outro quando eu penso no relacionamento que eu tenho com Cristo e como eu levo ele até Cristo. E aí, se ele é fariseu, nesse sentido mais popular, como você disse, ou ele vai ser constrangido a partir da minha atitude que eu tenho com Cristo, ou ele sempre será alguém que vai apontar o dedo. Então, nesse sentido, não importa com ele. Agora, quando ele entende esse processo de que o que eu faço tem a ver com adoração a Deus, né, como Romanos, o versículo 7 aí do capítulo 14 diz, então, obviamente, ele vai entender esse processo e ele vai seguir na caminhada junto a Cristo.